Querida igreja, a paz do Senhor Jesus. Agradeço a recepção, a maneira calorosa e hospitaleira com a qual somos recebidos aqui desde ontem, na pessoa do nosso irmão Tiago e toda a igreja do Senhor. Vamos voltar a meditar no caminho de Cristo para a cruz. É muito bom ter um evento tão grandioso neste porte, inspirado pelo tema da cruz. Vimos algumas realidades acerca do caminho para o Gólgota e queria voltar aí para João. Os 4 evangelistas falam acerca da mensagem da cruz. João também nos brinda, revelado pelo Espírito Santo, com detalhes riquíssimos. Algumas coisas interessantes do julgamento de Jesus. O julgamento dele feriu os princípios judiciais da época, quebrou até princípios da lei mosaica. Nós vimos que o Sinédrio queria retardar o plano de levar Jesus à morte, mas Deus, soberanamente regendo os acontecimentos, permitiu que este evento deflagrasse, se iniciasse, e Jesus vai ser julgado à noite. Pela lei, um julgamento não poderia entrar na noite, um julgamento cuja punição fosse de morte. Se anoitecesse, deveria haver um recesso e retomar no outro dia. Mas quando levam Jesus para a casa de Anás, ele passa depois Jesus para Caifás, depois volta para o conselho do Sinédrio. Eles fazem tudo isso durante a noite, durante a madrugada, ferindo um princípio de Levítico 21. Eles estavam tão ensandecidos por matar Jesus que nem perceberam o cumprimento da lei. Também, se a sentença fosse de morte, a lei mosaica exigia um dia de jejum para que cumprissem aquela sentença. Eles não observaram também esta cláusula. Caifás, num teatro, querendo acusar Jesus de blasfêmia, embora em nenhum momento Jesus tenha blasfemado, mas quando Jesus afirma que é filho de Deus, eles não aceitam, não reconhecem isso, e ele toma essa palavra de Jesus como blasfêmia, e num teatro rasga as suas vestes. A lei também proibia que o sumo sacerdote rasgasse as suas vestes em público, e ele, não sei se esquece disso, mas termina por infringir a lei. Hipocritamente defendendo a lei, termina por quebrá-la. Isso parece o tempo que a gente está vivendo, inclusive nesse país, de pessoas que defendem leis e nesta ideologia de uma defesa desenfreada das leis, terminam por quebrá-las, em ditaduras e em tantas coisas que temos visto por aí. Jesus precisava chegar na cruz com uma sentença de algum crime, de algum pecado, mas ele não teve pecado algum. Então o Sinédrio judaico e o Império Romano promovem um arrumadinho, uma maracutaia, para conseguir chegar a um consenso. O Sinédrio queria que Jesus fosse morto por causa da blasfêmia, por causa de afirmar ser rei, de afirmar ser filho de Deus. Isso não era nenhuma mentira. Jesus é rei, Jesus é filho de Deus. O Império Romano não ia matar uma pessoa por causa disso. E os religiosos judaicos vão fazer um joguete com Pilatos, fazendo uso da declaração de Cristo numa interpretação errônea, dando a entender de que Jesus queria se levantar com uma insurreição para destruir o Império Romano. E Jesus não tinha desejo de participar de uma briga política. Jesus não veio levantar uma bandeira de uma nação, não veio instaurar um reino humano. Embora alguns judeus tinham essa esperança de que Jesus era esse Messias político
que ia reivindicar o trono, tirar o poderio de Roma e devolver para Israel. Até João Batista ficou meio desencontrado entre as suas expectativas e a real missão de Cristo, porque João, ele tinha uma vertente muito forte para combater o sistema, tanto romano como o sistema eclesiástico falido. E já depois de Jesus avançar no ministério, os irmãos lembram quando João Batista, os seus discípulos até Jesus perguntar se ele realmente era o Messias ou eles deviam esperar outro. Ele estava esperando o quebra-quebra, Jesus chegar com cetro, sentar na cadeira, colocar a coroa na cabeça, esperando esta tomada de decisão para a implantação de um reino desta terra. E a resposta que Jesus manda para João, através dos seus discípulos, é: diga a João que eu já comecei a revolução, diga a João que eu já comecei a transformação, mas não é através de partido político. Diga a ele que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, os leprosos são curados, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho do reino. A expectativa era humana, mas Jesus vinha com uma realidade espiritual, não uma realidade terrena, mas uma realidade evidentemente celestial, para ser implantada aqui na terra. Era o reino de Deus, era o reino dos céus. Quando Pilatos tenta identificar em Jesus um erro, ele não encontra, e devolve Jesus para a multidão e diz: olha, eu não encontrei neste homem nenhum problema, eu não encontrei neste homem nenhum crime, eu quero até soltá-lo. Mas a multidão dizia: não, crucifica-o, mata-o. A mulher de Pilatos teve um sonho espiritual, entregou uma mensagem dizendo: olha, solta esse homem, porque esse homem aí tem alguma coisa espiritual nele, a gente não deve mexer neste negócio. Eram oportunidades da graça que Deus estava dando a Pilatos, mas ele preferiu o seu cargo político do que reconhecer que Jesus era rei dos reis e senhor dos senhores. Há uma expressão que Pilatos sente muito forte quando ele pergunta a Jesus quem Jesus é, e é interessante que Jesus não nega que é filho de Deus. E Pilatos vinha de uma matriz politeísta, que cria em todo tipo de deuses, e ao ver Jesus afirmar algo espiritual, isso vem como uma flecha no coração dele, e deixa ele com um misto de espanto, de medo, de admiração, perguntando a Jesus: verdadeiramente quem tu és? E Jesus não deu nenhuma carteirada, nenhuma crachadada, Jesus não vomitou nenhum título. Mudo, calado. Quantas vezes nós fazemos questão de nos apresentar, de nos afirmar. Existe uma frase que a gente gosta muito de falar: você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu está falando? Você sabe de quem eu sou filho? Você sabe de quem eu sou vizinho? Você sabe com quem eu tirei uma selfie? Se eu fosse você, eu levantava dessa cadeira, porque você sabe quem é que deveria sentar nesta cadeira? Nós, gostamos de reivindicar espaços, títulos, honras, nomes. O rei do universo não perdeu tempo para se apresentar a Pilatos, cordeiro mudo, suportando as injúrias, suportando a ridicularização. Não apontou o dedo na face de ninguém para dizer quem ele era. Glória a Deus. A turba gritava que ele fosse crucificado, e Pilatos, com medo de perder o seu posto romano, entrega Jesus àquele grupo enfurecido. Interessante que dias antes este mesmo grupo cantou, clamando, proclamando: Hosana, seja bem-vindo o rei que vem. Foi a mesma multidão que dias depois gritou: mata-o. Cuidado com o que a multidão fala. Uma hora ela aplaude, outra hora ela joga pedra. Não viva dos discursos das multidões, porque a voz do povo não é a voz de Deus.
A voz do povo é a voz do povo, a voz de Deus é a voz de Deus. Se a multidão te aplaude ou se a multidão te empurra, não te preocupa. Procura no meio deste turbilhão de vozes ouvir a voz poderosa que quebra o cedro do Líbano, que desnuda a penha, que separa as labaredas de fogo, que aquieta as águas revoltosas. A voz doce e terna do Rei dos Reis, do nosso Deus. Você tem ouvido a voz de Deus? A voz de Deus inconfundível no meio de bilhões de vozes. Com certeza aqueles gritos traziam para Jesus dores, mas não foram suficientes para tirá-lo da rota. Foi levado aos algozes romanos para sofrer o sacrilégio, sofrer o castigo que começou no seu corpo. Um dos maiores castigos. Aqueles homens estavam acostumados a baterem muitas pessoas. Para eles, Jesus era apenas mais um criminoso. Mas havia algo em Jesus que deixava eles desconcertados. Porque mesmo pessoas inocentes ou culpadas, quando sofriam aquele castigo, costumavam apelar para a sua inocência, falando a verdade ou a mentira. Gritavam, clamavam por clemência, por misericórdia, mas Jesus suportava tudo calado. O silêncio de Jesus desconcertava aqueles soldados. Quando estiver sofrendo afrontas, aprenda com a mensagem da cruz: silêncio. O silêncio incomoda. O silêncio desestabiliza alguém que vem feroz contra ti. O diabo quer que a gente se descabele, que a gente rasgue as vestes, que a gente corra desesperado. Mas acima de tudo isso, continue convicto. Tudo isso está acontecendo porque o Pai está permitindo e tem uma hora para acabar. Mas enquanto te afrontam, o Pai brada: suporta, eu te dou graça, eu refrigero a tua alma. Me apertam, me maltratam, me detestam, mas eu te amo com amor eterno. Eu te atraio com benignidade, mas apontam um dedo para mim, mas eu te estendo a minha mão. Mas me empurram, eu te tomo nos meus braços, mas não querem nem me ouvir falar. Eu escuto o teu sussurro, eu escuto o teu gemido. Deixa de olhar para a careta e percebe a minha face radiosa, brilhante. Deixa de olhar para os impropérios e seja sensível à minha voz. A minha voz te fortalece, a minha voz te restaura. Ah, porque fofocaram, ah, porque me agrediram verbalmente, ah, porque vieram com disse-me-disse. Esquece as vozes satânicas e ouve a voz do teu Salvador, a voz bendita, a voz da renovação. Tu crê que o Senhor está aumentando a tua sensibilidade da audição espiritual aqui esta noite? Para parar de se importar com os impropérios, as ridicularizações. Porque, irmãos, às vezes dói mais uma palavra do que um murro. Muitas vezes palavras açoitam mais do que chicotes. E o inimigo, ele é tão astuto que na maioria das vezes a arma que ele usa é uma alfinetada de uma palavra, é uma chicotada de uma palavra, que às vezes vem até combinada com um sorriso sarcástico. E quem vê de longe, vê alguém sorrindo, mas você que está perto está ouvindo o impropério, a agressão, a ridicularização. E quando na sua natureza humana você explode, alguém diz: que é isso, irmão? Cadê o amor? Alguém está lá alfinetando, ridicularizando. Tu não és profeta? Por que não te salvas? Tu não és rei? Olha aqui a tua coroa de espinho que cravava os nervos do crânio. Tu não és rei?
toma aqui essa túnica, não é? Tu não é filho de Deus? Salva-te a ti mesmo. E o diabo catucando Jesus, para Jesus explodir, para falar o impropério. O Senhor vai te dar graça. Quem vai falar por ti é o Pai. Aleluia. Irmão, você crê que Deus está colocando um anzol e um freio em Senaqueribe, que está gritando, falando o que quer contra o povo de Deus? Mas Deus ainda tem anzol e ainda tem freio, glória, para fazer Senaqueribe voltar de marcha ré. Tu vai procurar os teus algozes e não vai encontrar. As palavras de escárnio serão neutralizadas. Suporta só um pouco mais. Carrega a tua cruz, porque o Pai está no controle da tua caminhada. Silêncio. Inclusive nesta noite há uma anestesia para nós aqui. Que anestesia, irmão? O fruto do Espírito. Não vai precisar de remédio de tarja preta, não vai precisar de ansiolítico. Você tem a anestesia do fruto do Espírito. Longanimidade correndo nas tuas artérias, paciência. Eu vou explodir, vai nada. As minhas águas refrigeram a tua alma. Meu Deus do céu, eu vou correr, vai não, porque há um rio que alegra a cidade de Deus. Ela não será abalada. Olha Deus renovando os teus níveis emocionais e dizendo: você vai suportar, você vai suportar, você vai até o fim, glória. Ninguém retrocede, ninguém recua. Se recuar, a minha alma não tem prazer. Mas vai recebendo a anestesia do fruto do Espírito. Olha Deus te dando alegria, aleluia. Olha Deus te dando fé. Olha Deus te dando mansidão e temperança, para você suportar o cálice até o fim. Estás chorando, mas vai sorrir, glória. Amanhã da ressurreição vai chegar. Alguém está dizendo: não é o Filho de Deus. Mas no domingo de manhã alguém vai ter que dizer: é filho, é filho, é filho, para a glória de Deus Pai. Aleluia. O grande problema hoje é que no primeiro impropério a gente corre, mas a porta da graça está aberta e o refrigério de Deus está disponível. O que Jesus sofre na cruz foi sofrido por milhares de pessoas. O Império Romano, Fenício, Assírio costumava usar a prática da crucificação como punição para criminosos. Estima-se que só o Império Romano, ali nos arredores da Judéia, crucificou mais de 30 mil pessoas. Mas a cruz de Cristo é diferente, porque todos os outros subiram no madeiro porque eram malditos, eram criminosos, eram pecadores. A cruz de Cristo é diferente, porque ele não tinha pecado algum. A multidão preferiu liberar um criminoso e matar o inocente. E isso, na visão humana, é uma injustiça, mas na visão divina era a porta da justificação sendo aberta. O diabo pensando que estava fazendo uma bagunça na terra, mas no céu o Pai no trono desenrolando o plano da salvação eterna que ninguém aqui poderia impedir. Deus estava no controle. A história da cruz de Cristo tem esse significado espiritual, porque nos revela que era um ato soberano de Deus que estava sendo executado. Outra coisa interessante é que o castigo que Jesus recebe dos soldados romanos se estima que foi maior do que todos os outros. Só o castigo que Jesus recebe, ele já poderia ter morrido, porque parece que os homens perderam a medida. Com Jesus, eles usaram mais força,
mais ódio, mais furor. Mas Jesus ia derramar o sacrifício na cruz. A vida dele ficou por um fio, mas o Pai ainda estava sustentando. Glória a Deus. Colocaram Jesus para carregar a sua própria cruz. Há uma grande discussão, porque a cruz de Cristo era aquela barra vertical, atravessada por uma barra horizontal, e era tão pesada que a maioria carregava só a barra horizontal. Há muitos que creem que Jesus carregou a cruz toda. De uma maneira ou de outra, ele já estava tão debilitado para carregá-la, que os soldados exigem que Simão, que vinha de Cirene, ajude Jesus a carregar naquele trajeto. Isso significa o quão Jesus estava debilitado para carregar a cruz. Porque eles avançaram, exageraram na medida do castigo. E quando prendem Jesus na cruz, vão lhe entregar algo para cumprir a profecia do Salmo 69. Lá no Salmo 69, que é um dos salmos messiânicos, é nos dito que Jesus ia receber um tipo de bebida. Verso 21, deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Este fel, esta mirra, era uma espécie de anestésico, que era ofertado para que o crucificado suportasse um pouco mais ainda aquele castigo, a fim de não morrer antes dele começar. Mas quando Jesus sentiu o gosto do anestésico, os evangelistas nos dizem que ele se recusou a beber, para que depois o diabo não dissesse: assim foi fácil, subiu na cruz, mas dopado, já acordou glorificado, até eu vou. Jesus disse: não, eu vou sentir a dor consciente, eu vou suportar o preço voluntariamente, por amor ao mundo, por amor àqueles que me odeiam, por amor àqueles que são os meus inimigos. E uma série de sofrimentos começam a pulsar no corpo de Jesus. Se vocês pesquisarem diversas obras, artigos científicos, de médicos, cristãos ou não, cirurgiões, anatomistas, biólogos, fisioterapeutas, que tentam explicar do ponto de vista da ciência o processo da crucificação que Jesus passou, a gente entende um pouco mais a dor que o mestre teve. Porque a gente canta, prega que ele estava na cruz, os espinhos, os cravos, e isso parece ser tão genérico, mas Jesus sentia a dor da cabeça à planta do pé. Há um livro chamado A Vida de Cristo, e dentre tantas citações eu gosto dessa, faço questão de ler literalmente. A posição antinatural em que o crucificado ficava tornava todos os movimentos dolorosos. As veias laceradas e os tendões esmagados pulsavam com angústia incessante. As feridas inflamadas pela exposição gangrenavam, necrosavam gradualmente. As artérias, especialmente na cabeça e no estômago, ficavam inchadas e oprimidas pela concentração do sangue. E enquanto cada tipo de sofrimento gradualmente aumentava, eram acrescentadas a eles a intolerável dor aguda da sede intensa e abrasadora. E todas essas complicações físicas causavam excitação interior e ansiedade, que gerava uma espera pela morte como um alívio. O último líquido que Jesus bebeu foi na ceia. Dali até a morte, uma das coisas que mais lhe angustiou foi a sede. Esta sede gerava até um transtorno psicológico naqueles que estavam crucificados.
Há um outro artigo de um médico que diz que à medida que os braços se cansavam, grandes ondas de cãibras se alastravam por todos os músculos, unindo-os numa dor profunda, inexorável, latejante. Com essas cãibras vem a incapacidade de empurrar o corpo para cima. Pendurado pelos seus braços, os músculos peitorais ficam paralisados e os músculos intercostais não podem agir. O ar pode até ser levado para os pulmões, mas não pode ser colocado para fora. Jesus luta para se erguer, a fim de conseguir até mesmo uma respiração curta qualquer. O oxigênio produzido nos pulmões e o fluxo de sangue aumenta as cãibras, e espasmodicamente ele consegue empurrar algum resto de ar para fora. Horas dessa dor ilimitada, ciclos de torcedura, cãibras nas articulações, sufocamento intermitente, dor ardente à medida que os tecidos das costelas laceradas é rasgado toda vez que se levanta para tentar respirar e se arranha na madeira da cruz áspera. Uma onda lenta de dor com a linfa que comprime o coração aumenta. A perda de fluido do tecido alcançou um nível crítico. O coração comprimido está lutando para bombear sangue pesado, grosso e moroso para os tecidos. Cada respiração é uma chicoteada no corpo. Os pulmões torturados e estão se esforçando freneticamente para respirar com dificuldade pequenos tragos de ar. Os tecidos marcadamente desidratados enviam seus fluidos de estímulo para o cérebro. É dor do couro cabeludo até a planta do pé. Dor física, dor espiritual, dor emocional, dor e dor. Mas em meio a toda essa dor, Jesus ainda emite 7 declarações na cruz que demonstram a sua obediência, que demonstram a sua convicção e que demonstram a sua misericórdia para aqueles que estão perto dele. Ah, irmão, não estou conseguindo cultuar, esse calor me distrai. Ah, irmão, não consigo cultuar porque eu não estou bebendo água. Era bom que Jesus descesse ao Pai. Estou com muita sede. Deixa esse negócio de cruz para o outro lado. Ah, irmão, eu não consigo cultuar porque essa cadeira que me colocaram está muito longe do púlpito. Eu não fiquei perto do ventilador. Não vai dar para ir porque o sol é muito quente. Não vai dar para ir porque a rua é muito escura. Não vai dar para ir porque tem um gato preto ali na esquina. Era bom que Jesus tivesse desistido por qualquer coisa. Dor e dor. Mas ele não se ausentou do plano eterno, porque ia beber o cálice até o fim. Ah, irmão, eu não consigo cantar porque eu não trouxe playback. Ah, irmão, eu não consigo pregar porque não botaram água para mim. Ah, irmã, eu não consigo ir porque eu não consegui alisar o meu cabelo. Quão pobres nós somos. Quão fracos nós somos. Ah, eu não vou porque eu não achei aquela minha sapatilha que combina com a minha bolsa. Quão pobres, quão miseráveis nós somos. Que paramos a nossa caminhada espiritual por causa de um objeto. Eu não vou, não quero porque eu gosto de sentar na 3ª fileira e me botaram na 14ª. Carrega a tua cruz. Será que você tem coragem de dizer para a pessoa do seu lado? Porque dizem que culto pentecostal tem que ter isso, né? Será que você tem coragem de dizer para o seu irmão, para a sua irmã: carrega a tua cruz. Carrega a tua cruz. Está doendo? Carrega a tua cruz. Está difícil? Carrega a tua cruz. Ela não é nada comparada à cruz de Cristo. Está
Está doendo esse espinho, o dele doeu mais. Está doendo esse chicote, o dele doeu mais. Está pesado este fardo, o dele pesou mais. Mas ele não abandonou o trajeto, porque amava, porque amava, porque amava pecadores miseráveis como nós. Carrega a tua cruz. Porque teve 4 dias de EJAD e eu não tive oportunidade para cantar no microfone. Carrega a tua cruz. Porque eu estou aqui há 1 ano e nunca me deram oportunidade para contar um testemunho. Conte na rua. Carregue a sua cruz. Carrega a tua cruz. Somos a geração de coisinhas bonitinhas que amam coroas, mas a coroa está no fim. A cruz está no caminho todo. E as criaturinhas de hoje querem a coroa no caminho todo e a cruz só como um penduricalho de enfeite. A cruz é o caminho todo. E quem suportar, no final receberá a coroa da vida que está reservada para todos aqueles que amam a vinda do Cordeiro de Deus. Carrega a tua cruz. Nós, por tão pouco, deixamos de servir, deixamos de adorar, deixamos de cooperar. Mas quando a gente visita os evangelhos e encontra as 7 últimas declarações de Cristo na cruz, a gente diz: eu tenho que fazer mais. Eu tenho que fazer mais. Porque a força dele física já estava indo embora, mas ele continuava servindo. Primeira declaração de Jesus. Será que vocês podem desfrutar do privilégio de ser alfabetizado e de poder carregar uma Bíblia? Evangelho escrito por Lucas, capítulo 23, versículo 33 e 34. As 7 últimas declarações de Cristo na cruz. Esta é a primeira. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores. Estes mereciam a cruz. Um à direita, outro à esquerda. Primeira declaração de Jesus é um apelo, uma oração por perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tão logo o sangue do sacrifício começou a fluir, o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, já começou a interceder. Porque Jesus morreu para ser o nosso intercessor potente entre o Pai. Não tem mais santo, não tem anjo, não tem senhora, não tem nenhum senhor que medeie esta relação entre o homem e Deus. Jesus nem tinha terminado o sacrifício, já começou a interceder por quem não merecia. Pai, não coloca na conta deles, tem misericórdia deles. Eles estão pecando, eles estão fazendo algo errado, mas eles não têm noção de quão grave é o pecado deles. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Segunda declaração de Jesus na cruz, aqui em Lucas 23, versículo 42. É interessante que aqueles 2 malfeitores eram culpados pelos seus pecados e mereciam a cruz. Os 2, quando chegaram ali, juntamente com os soldados do verso 36, escarneciam de Cristo. Um dos malfeitores que estavam pendurados, diz o verso 39, blasfemava dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro malfeitor, esses homens, irmãos, não tinha nem força para respirar. Um arrumou força para blasfemar. Porque gente ruim, até na hora da morte, faz maldade. Estava do lado do Salvador, mas não aproveitou o sacrifício que estava sendo derramado em prol dele mesmo. Pisou no sangue da cruz, rejeitou a porta da graça. Mas o outro, que estava no lado oposto, não tinha força nem para respirar, mas meio que se inclinou assim, né? Eu estou aqui conjecturando.
e disse: ei, varão, nem na hora da morte tu tem temor. Este não fez nada, nós fizemos e merecemos estar aqui, mas este não merece. Olha a porta da graça se abrindo, ele está reconhecendo Jesus. E ele vai fazer uma confissão de fé que é muito linda, conhecida mundialmente. Depois que ele repreende o seu comparsa, no verso 42, ele se volta para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu. Ele reconheceu Jesus como Senhor e como Salvador, coisa que muitos de nós às vezes não reconhecemos. Tem muita gente que quer reconhecer Jesus só como Salvador. Ele me ama, Ele me salva, Ele me livra, mas deixa eu fazer a minha vontade, viu, Pai? Não. Antes de ser Salvador, Ele é Rei, Ele é Senhor. Ele manda, Ele comanda, Ele ordena, Ele coordena, Ele preside, Ele determina. Quem se submete a Ele como Salvador, tem que primeiro também submeter a Ele como Senhor. A vontade dEle é que opera e que impera. E este homem nos dá a grande lição da justificação, porque o que é que ele merecia? O que é que ele fez para receber a salvação? Nada. Porque a salvação não é por obras, mas é pela graça, para que ninguém se glorie, é dom de Deus, não vem de nós mesmos. Aquele homem foi justificado por Cristo, o sacrifício nem tinha sido completo, mas a primeira parcela Jesus já deu para ele. Meu irmão, eu te digo que ainda hoje, glória, Jesus só ia ressuscitar no terceiro dia, mas já estava dando a ele a entrada, glória, já estava dando a ele a entrada, o passaporte VIP, digamos assim. Ainda hoje estarás comigo, tu não vais só, tu irás comigo para o paraíso. Se arrependa e você vai estar com Jesus. Jesus não vai botar você num estágio de 3 meses para ver se você merece ficar com Ele. Aonde há arrependimento, a porta da graça se abre na hora e no caixa, sem burocracia. Hoje estarás comigo. Morrendo, mas tendo força para prometer salvação. O capítulo 19 de João, nós vamos ver a terceira declaração de Jesus. Não está escrito no mesmo evangelho de maneira cronológica, por isso nós precisamos folhear para aqui e para ali. A terceira declaração de Jesus é uma provisão para Maria, sua mãe. Em João 19, verso 25, é-nos dito que junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Jesus, vendo ali sua mãe, que não o abandonou em nenhum momento. A gente sabe que Maria foi mãe de Cristo por um milagre espiritual, mas ela criou esse vínculo, embora que Jesus nunca ensinou que Maria fosse adorada, idolatrada, nem nunca colocou ela no lugar que Deus Pai nunca tinha colocado. Mas quando Jesus olha a sua mãe, diz aqui o evangelista João, e o discípulo a quem ele amava, que era o próprio João, ele diz para ela: mulher, aí está o teu filho. E diz a João: eis aí a tua mãe. Não que Jesus estivesse tornando Maria a mãe de todos nós, de maneira alguma. Maria possivelmente já estava viúva. Interessante que Simeão profetizou que uma espada traspassaria o coração. Maria recebeu todas aquelas promessas do reinado de Cristo, mas também foi avisada por Deus da dor que iria sentir com o sacrifício vicário. Não foi desavisada. Mas Jesus se preocupa, mesmo sofrendo a dor, Ele se lembra da mulher que recepcionou a sua vida terrena e se preocupa de dar a ela uma provisão para o tempo restante que ela tinha na terra. Ela não estava colocando Maria como a mãe de todos nós, mas estava dizendo para João: cuida dela, João, cuida aí da minha mãe. Agora ela é a tua mãe. Olha que coisa linda.
de pessoas que nem numa situação boa se importam com o sofrimento do outro. Mas Jesus, na hora mais difícil, ainda se lembrou: eita, tem que deixar uma aposentadoria, tem que deixar um plano de saúde, arrumar um lugar para ela morar, digamos assim. Jesus cuidou da previdência privada de Maria, digamos assim, na hora da morte. Ele nunca se esquece de ninguém. Ele olha para todos. Ele sabe a necessidade de cada um de nós. Quem está perto da cruz de Cristo recebe provisão também. Glória a Deus. Quem está com Jesus até o fim recebe os cuidados dele aqui na terra também. Glória. Você tem tudo para abandonar, para desaparecer, mas suporta. Vai até o fim, porque da cruz de Cristo também emana provisões materiais para aqueles que estão na presença dele. Podemos aprender isto na sua palavra. Esse não é o objetivo máximo da cruz, mas essa bênção também de lá irradia. Vamos a Mateus 27. Aqui nós encontramos a quarta declaração de Jesus. Não é todo dia que a gente pode trazer uma mensagem inteira sobre a cruz, que encontramos um tema assim. Vale a pena aproveitar. Lá em Mateus 27, versículo 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Do meio-dia até 3 da tarde, onde o sol está com toda a força, escureceu tudo. Nem a natureza quis contemplar aquela cena de horror. E Jesus, perto das 3 da tarde, exclamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, em aramaico significando: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus ainda arruma força para conversar com o Pai. E a gente observa nesta geração um subterfúgio que muitos usam. Tu está orando, minha filha? Tô não, que é muita prova, eu não consigo nem orar. Tem até uma música que de vez em quando a gente canta: se não der para orar, não ore, respire. Mas Jesus nunca ensinou isso. Jesus ensinou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Paulo, escrevendo à igreja em Tessalônica, não disse: meus irmãos, quando der vontade vocês orem. Orai sem cessar. Paulo, escrevendo aos Efésios, disse: meus irmãos, quando as coisas estiverem apertadas, vá tomar um açaí. Quando você estiver estressado, fique balançando na rede. Se mora no litoral, pegue uma prancha de surf e vá lá desopilar. Não, Paulo disse: quando a coisa estiver apertada, quando a guerra estiver travada, persista com toda a oração e súplica, lembrando que vocês estão armados até o dente. Vocês estão armados nos pés, estão armados com couraça, vocês têm escudo, vocês têm cinto, vocês têm capacete e ainda tem a palavra, que é a espada do Espírito, contra a qual podeis desfazer todas as astutas ciladas do diabo. Persevere na oração, na oração, na oração. Tu está orando, Zezinha? Tô não, você sabe, minha rotina é muito intensa. Tu está orando, meu filho? Eita, não dá não. Quando a unha fica encravada, aí lembra do que é jejum e oração. Mas Jesus, sem força nem para respirar, faz o inferno estremecer, porque em nenhum momento ele abandona o seu relacionamento com o Pai. Perca tudo, perca até sangue, perca até os fluidos corporais, como Jesus perdeu, mas não perca o seu elo de ligação com o céu. Ninguém me ajuda, ninguém me ampara. Quando alguém pensa que Jesus, ao orar: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava xingando ao Pai? Não, ele estava dizendo: ei, inimigo, aí tu pensa que eu esqueci do Pai? Não, até na hora que eu penso que eu estou só, eu chamo por Ele, de Deus e de meu.
meu Deus, relacionamento, comunhão, intimidade. Primeira declaração de Cristo, um apelo por perdão. Segunda, uma promessa de salvação. Terceira, uma provisão para sua mãe. Quarta, uma oração para o pai. Quinta, uma súplica por alívio. É claro que a luta é grande e às vezes a gente quer fugir, mas a gente pode pedir ajuda. Lá em João 19, no versículo 28, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, o Jesus humano disse: tenho sede. Ele queria um refresco para aliviar a sua dor humana, mas ele ia beber o cálice até o fim. E ali do lado havia um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre a esponja e lhe chegaram à boca. Jesus não tomou o fel, mas o verso 30 diz que tomou o vinagre. E quando alguém pensou que ele ia gritar, que ele ia reclamar, que ele ia falar qualquer coisa estranha, ele abre a boca para dizer a sua sexta declaração, uma proclamação de vitória. João 19 e 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse uma frase que abalou as estruturas do andar de baixo: está consumado. Queridos, não se inquietem, eu já estou terminando. Está consumado é uma frase meteórica de Jesus, porque Jesus, Deus Pai, não deu à morte o gosto de tirar a vida de Cristo, porque Deus permite que a morte nos alcance e tire a nossa vida, mas com Jesus foi diferente. Jesus disse lá em João: ninguém tira a minha vida, eu mesmo entrego. E eu creio que a morte ficou, eu estou aqui personificando, a morte ficou salivando, roendo as unhas. Vou lá, e agora? E eu vou lá. E Jesus não, sou eu que vou me entregar, não é você que vai vir não. E eu só me entrego quando eu quero. Glória. É por isso que abalou o andar de baixo, porque o diabo não pôde gargalhar dizendo: morreu. Não, Jesus entregou a sua vida dizendo ao Pai: está consumado. Eu completei o sacrifício, eu completei a lei, eu completei a oferta, eu completei o culto, eu completei a tua satisfação, eu satisfiz a tua ira, Pai. Está consumado. Tetelestai ecoa até hoje nos quatro cantos do universo. Jesus tem o controle sobre a morte, Jesus tem o controle sobre o inferno, Jesus tem o controle sobre o pecado. Não tem feitiço, não tem talismã, não tem amuleto, não tem batuque, não tem chachado, não tem mandinga, não tem pé de cabra, não tem trevo, não tem dança na chuva que possa neutralizar. Quando o cordeiro morreu, ele morreu como cordeiro morto, mas ressuscitou como leão. A terra tremeu, o sol escureceu, mas o filho disse ao Pai: na tua mão, glória. Não é na tua não, cão. Na tua mão, não é na tua mão não, morte. Na tua mão, não é na tua mão não, Roma. É na mão do Pai. Na tua mão eu entrego o meu espírito. Está consumado. Esta frase te dá vitória, esta frase te dá livramento, esta frase nos dá comunhão com o céu, esta frase nos traz livramento da condenação eterna. Esta frase não te dá a casa própria e nem te dá o carro dos sonhos, mas esta palavra, esta frase te dá o direito de ser chamado filhos de Deus.
éramos inimigos, Ele tornou servo, de servo tornou amigo, de amigo tornou filho, e de filho tornou herdeiro, e co-herdeiro com Ele, para participar do santuário celestial. Está consumado. O negócio foi tão sério, Jesus nem tinha ressuscitado. O testemunho de que Cristo era Deus ia vir maioritariamente após a ressurreição. Mas a morte de Jesus, que a gente fala muito pouco da morte de Cristo, a morte de Jesus teve um significado tão forte, que o soldado que vinha diagnosticar a morte sentiu o impacto. Sim ou não? A morte de Jesus foi tão impactante que o Pai não esperou nem ele ressuscitar para já revelar que ele era filho. Já foi começando a revelar que ele era filho de Deus. O texto bíblico diz que o centurião percebeu e mais alguns lhe disse: esse homem é crente. Esse homem é quem ele dizia que era. Glória. Na hora que ele disse está consumado e entregou ao Pai o seu último brado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu do templo tinha 1 palmo de grossura, metros de altura, e o Pai rasgou de alto a baixo. Por que ele não rasgou de baixo para cima? Porque de baixo para cima quem rasga é o homem, mas a ação de Deus começa do alto. Foi Deus dizendo: livre acesso, intimidade. Eita, súbria. Eu não quero o meu povo no átrio, eu não quero o meu povo no lugar santo, eu quero o meu povo agora no santo dos santos. Isso é tremendo. Porque se Jesus fosse esses playboys, se Jesus fosse esses mimadinhos, assim que desse o brado e respirasse, ia dizer ao Pai: agora me dá minha coroa, agora me dá minha carruagem, agora me dá um cetro, que eu vou dar uma volta cantando aí: olha eu aqui. Nada contra, viu, o compositor, se estiver aqui nós somos irmãos. Vou fazer uma visita aí, dando uma carteirada, mostrando a eles quem eu sou. Mas não, a primeira provisão, porque isso foi combinado na reunião eterna entre filho e pai. A gente é muito mesquinho, irmão. A gente vem para Jesus por coisas. O trato de Jesus com o Pai envolvendo a igreja fala de riquezas insondáveis. A gente fica preocupado com quem vai casar, qual é a roupa, a marca do perfume e o carro, o bairro que vai morar. Jesus não tratou nada disso com o Pai, tratou de coisas insondáveis. Na reunião lá na eternidade, o Pai disse ao Filho: você vai. Eu preciso que você vá, porque o homem vai fazer uma bagunça, mas você vai corrigir. Eu vou, Pai, eu vou. Só que quando eu for, o povo vai se acostumar a viver comigo. Porque o Pai disse: você vai, mas não fica lá. Quando você completar a obra, eu trago você de volta e lhe devolvo a glória. Ele disse: está bem, mas eu vou ter vivido com eles alguns anos, vai gerar vínculo, e eu vou deixar eles só? Jesus podia subir no jatinho particular do céu e dizer para o mundo: te vira, fiz a minha parte, agora é com vocês. Mas lá na reunião na eternidade, ele conversou com o Pai: tudo bem, eu volto, mas eu quero um igual para ficar com eles. Aleluia, aleluia. E quem é que vai? É arcanjo? Não, que arcanjo não é igual. É anjo? Anjo não é igual. É serafim? Não, serafim voa, mas não é igual. É querubim? Não, tem espada de fogo, mas não é igual. E tem gente que se satisfaz com querubim. Porque se você for na internet, o culto só fala de querubim. É o guerreiro que desceu, e é a espada, e eu senti o abano da asa. Culto aos anjos. Se Paulo pegasse um voo e aterrissasse no nosso culto, ia tomar um susto. Dizer: tudo que eu ensinei, vocês estão fazendo ao contrário. Ah, porque o anjo está aí. Eita, eu senti. Aleluia. Mas Jesus disse: nada disso resolve, eu quero um igual. Glória. Lá em João 14 ele disse: os discípulos tristes, já vendo Jesus quase entrando no saguão de embarque: o Senhor vai embora? Vou, mas não vos deixarei órfãos.
eu rogarei ao Pai, eu suplicarei ao Pai que envie outro Consolador, igual a mim. Ele vai ensinar vocês o que é para vocês falarem, Ele vai vos fazer lembrar as minhas palavras, Ele vai encher vocês de autoridade. Vocês vão pisar na serpente, ela não vai morder, vão beber veneno, não vai matar, vão curar os enfermos, vão fazer obras maiores do que a minha, porque eu vou abrir a sala do trono e vou vos trazer para dentro dela, para ser envolvido na minha glória. Este era o plano eterno. Este é o plano eterno. Eu não vou falar nem com a grande multidão, mas eu pergunto aqui aos meus irmãos: vocês se comportam como alguém que vive no Santo dos Santos? Vocês se comportam como alguém que vive no Santo dos Santos? Ou só sente a presença de Jesus em culto de ceia? Ou só sente a presença de Jesus em culto de fim de ano, na oração da meia-noite? Jesus rasgou o véu, derramou o sangue para a gente viver no Santo dos Santos, e a gente se comporta como se estivesse no ato externo. Não dá glória a Deus porque Deus não é surdo. Não fala em língua estranha porque não é fanático. É porque tu é seco, rapaz. Tu não foi irrigado ainda pela água que emana de Cristo. Eu não oro de joelho porque Jesus vê o coração. Você não ora de joelho porque você é um carnal que não consegue se envolver com as coisas espirituais. Mas Jesus rasgou o véu e quer você lá dentro, no Santo dos Santos. Vem entrar no Santo dos Santos, te aproxima de Cristo, te envolve com Ele. Ele quer te envolver na profecia, Ele quer te envolver na interpretação de língua, Ele quer te envolver na manifestação do Espírito dEle, na ciência da palavra, nos dons de curar. Ele quer te envolver nas maravilhas, nos milagres, nos sinais, nos prodígios. Deixa de entregar um culto como se fosse uma missa e te comporta como quem vive na sala do trono com o Filho, o Pai e o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Você pode dar glória a Deus, você pode dar aleluia, você pode falar em línguas, você pode pedir perdão, você pode levantar as mãos, você pode levantar a voz, pode derramar o coração, pode rasgar as vestes espirituais, pode se quebrantar. É isso que é entrar no Santo dos Santos. Eu não vou nem perguntar à grande multidão: os meus irmãos vivem como quem está no Santo dos Santos? Ou só cultua quando outra pessoa do seu lado cultua, que dá um glória, aí você lembra que está no Santo dos Santos? Sai daí, núbia! Jesus quer te renovar, quer te fortalecer. O sangue dele não foi derramado no ralo, o sangue dele te deu livre acesso. Então entra na presença dele e vive a plenitude da presença do Deus vivo que nos trouxe para o Santo dos Santos. Amém? Deus abençoe. Viver no Santo dos Santos não significa ficar se tremendo, se arrepiando, arregalando os olhos. Viver no Santo dos Santos significa partilhar a santidade de quem lhe faz companhia. Porque não adianta fazer um show de acrobacia neopentecostal no culto, mas se a sua vida está na prostituição, na carnalidade, no materialismo, se você serve ao Deus deste século, isso não é viver no Santo dos Santos. Mas viver no Santo dos Santos é se tornar mais parecido com Cristo. Porque quando eu entro, eu não vejo mais a Arca da Aliança, eu vejo o leão de Judá rugindo, e a sua glória é refletida na minha face. Olha Deus querendo refletir a glória dele. Tu gasta tanto tempo com maquiagem, tu gasta tanto com perfume, e Jesus dizendo: adquire o meu cosmético, é o cosmético da graça. Dobra o teu joelho, jejua um pouco mais e deixa eu te embelezar, deixa eu te encher da minha glória, deixa eu te envolver no meu manto, deixa eu te aprofundar no meu oceano. Eu quero te encher, te encher e te encher. Abre a tua mão e recebe, porque ele está aumentando o nível. O anjo media o cordel e o ribeiro aumentava. E nesta noite, neste santuário, o Filho de Deus está aumentando o nível das águas e dizendo a esta igreja: te envolve na minha glória, te envolve na minha santidade, te envolve no meu princípio espiritual, porque eu conquistei para ti na cruz. Assim diz o Senhor Jesus. Glória a Deus.
Você pode glorificar ao Senhor, você pode glorificar ao Senhor, você pode glorificar ao Senhor, que entregou-se na cruz do Calvário para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Já não há mais restrição. Desejou a presença de Deus, está disponível para todos nós. Não há necessidade de marcar horário, não precisa entrar numa fila, é chamando Ele de Pai aqui, e Ele dizendo: pode falar, meu filho, porque os meus ouvidos estão atentos para ouvir a sua voz.